Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Professor Betinho falando, tô morrendo de saudade de todos, tá? Não se preocupem. Bom, eu tô aqui para dar início à nossa segunda videoaula, tá? Que diferente da primeira, que foi só resolução de exercício, nessa segunda eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós vimos em sala, só que de uma abordagem mais diferente, tá bom? Espero que vocês gostem, acompanhem comigo a leitura dos slides e boa aula. Bom, pessoal, aqui nós temos o índice dos conteúdos que nós vamos explorar hoje, tá? Vamos relembrar estudo das cores, tá? E os conceitos de música que nós vimos em sala, tá? Vamos dar uma relembrada, certo? Sigamos. Bom, eu inicio a nossa aula com essa frase aqui: a cor é o tempero das artes visuais, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, vamos fazer uma comparação, né? Um desenho que é colorido é como se fosse uma comida bem temperada. Quando um desenho ele não é colorido, ele tem só o risco mesmo, é a mesma coisa que a gente está comendo sem gosto, né? Uma comida sem gosto, certo? Eu acho assim, tá bom? Falando de autonomia da cor, a interação e criação, certo? Bom, no fim do século XIX, houve o princípio da investigação da cor, né, através da luz natural. Então, essa representatividade numa pintura era vista para fazer uma reprodução do que é natural, tá bom? Por incrível que pareça, pessoal, isso daqui é uma pintura, tá? Intitulada Maré Baixa, em Varengeville, tá? Do Claude Monet. Então, o Monet ele faz também parte de um movimento artístico intitulado Impressionismo, tá bom? O que é o impressionismo? Usa das suas pinturas essa forma característica aqui, né, de uma imagem um pouco borrada, tá? Bem interessante. Então, os impressionistas, né, estavam relacionados ao que? Estudo da cor e da luz, tá? Então, geralmente os impressionistas eles faziam as suas pinturas ao ar livre, tá? Lembrem disso. Sombras coloridas e alteração de coloração no decorrer do dia. Então, a cor ela era tida com base à luz natural, tá? Então, o horário da pintura influenciava diretamente na imagem que o artista queria produzir, certo? O movimento fauvista, tá? O fauvista, tanto faz, tinha um conceito de autonomia da cor, porque tinha um significado próprio e independente. Quando fala de fauvismo, pessoal, lembrem de fera, tá? Então, geralmente, o fauvismo ele tem as cores fortes, tá? Então, a palavra lembra fera. Matizes fortes e quase sem misturas. E a expressão da percepção do artista sobre o objeto. Então, se tivesse numa prova, né, o que é o fauvismo? Então vocês poderiam dizer, é uma característica própria de um estilo de pintura, né, que usa de cores fortes, tá, quase sem mistura, para dar uma expressão da percepção do artista sobre o objeto. Beleza? Esse quadro aqui, né, Estudo para Luxo, Calma e Volúpia do Matisse, tá? Henri Matisse. Olho sobre tela em 1904. Fazendo uma análise, tá? Do tipo de cor quente, cor fria. Reparem que esse quadro, né, é bem quente, tá? Então nós temos aqui a presença do vermelho, do amarelo, tá?
esse tom aqui de gradação, tá? Do amarelo para o vermelho. Então lembrem, o fauvismo ele sempre vai ter essa característica própria, tá bom? De cores fortes. Então, em síntese, né, fauvisto, o que era o fauvismo? Valorizaram a cor, a síntese das formas e os temas do cotidiano. Tá? A proposta de autonomia da cor influenciaram movimentos futuros e a liberdade de criação. Tanto é que o fauvismo ele também é visto em outras tendências, tá? Não só dentro do impressionismo. O segundo ponto da aula, né, vamos caminhar para o assunto da música, tá? A música como forma de expressão, certo? Bom, a música é uma das expressões artísticas mais populares e está presente nas mais diversas culturas. Por exemplo, aqui nós temos uma pintura que mostra os instrumentos usados no Egito Antigo, né? O alaúde, a harpa, o oboé e a lira. Roberto, que instrumentos são esses, tá? São instrumentos tradicionais de corda, tá bom? Então, lembrando que a gente estudou na sala, né? Os tipos de instrumento: instrumento de madeira, de corda, metais, tá? Os instrumentos de corda, né? Violão, violoncelo, violino, tá? Tudo que é usado a corda para emitir o som. Os instrumentos de madeira, tá? Eles não necessariamente são feitos todos de madeira, tá? Só para deixar claro, mas é que é a partir da madeira que é usado para produzir o som, tá? Por exemplo, o saxofone, né? Que eu levei para a sala para vocês observarem. Por mais que ele seja de metal, ele é considerado instrumento de madeira, porque nós temos a boquilha, né? E a palheta, que é de madeira, que é usado para vibrar e produzir o som. E os instrumentos de metais, né? Que é o trompete, trombone, tá bom? E por aí vai. Bom, exemplificando, tá? Aqui nós temos aqui um alaúde, tá? Que seria o pai da viola, né? Do violão. Aqui a harpa, que é bastante tradicional, tá? Um som muito lindo, tá? Então eu convido a vocês depois botar no YouTube, tá? Bota assim, música, som de harpa. Tem um vídeo com aquela música do Game of Thrones muito massa. Sigamos. Aqui o oboé, tá? Que também é da família da madeira. Ele é parecido com a clarineta, certo? Mas esse começo aqui ele é mais fino do que o clarinete, tá bom? E aqui a lira, que é bastante tradicional e muito raro alguém tocar, tá bom? Bom, para exemplificar um dos instrumentos que nós vimos, curtam aí esse som do alaúde, tá bom? E aí, pessoal, deu para sentir, né? Eu não vou botar o vídeo todo não, tá? Mas é muito agradável o som, tá? Muito gostoso mesmo de ouvir. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos seguir.
Bom, para finalizar, pessoal, os conteúdos aqui, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção, tá? Na diferença desses tipos de música, tá? As expressões musicais, nós temos a música erudita, a música popular e a música folclórica ou tradicional, certo? Posteriormente eu vou botar um exemplo de cada uma, tá? Para vocês terem uma noção e saber identificar, tá certo? Por exemplo, a música erudita, ela é uma música estudada na academia, relacionada às composições que datam do século XIX até a atualidade. Geralmente a gente associa a música erudita a orquestras, né, composições como Mozart, como Beethoven, como Bach, certo? Então esses artistas e maestros consagrados por suas produções musicais, tá bom? A música popular é a música que não precisa estar inserida na academia nem seguir padrões rígidos de composição. Então a música popular ela é mais local, tá? Não tem essa erudicidade da música erudita, não precisa ser estudado na universidade, etc, etc. Então ela é característica em determinado povo, tá? E por último, a música folclórica ou tradicional, ela é transmitida geralmente por imitação e costuma ser produzida ao longo de décadas. Pronto, esse tipo de música, pessoal, ela é mais cultural, tá? Que caracteriza determinado povo, certo? Então vamos agora aos exemplos. Bom, vou soltar um vídeo agora de uma música que eu gosto muito e eu quero que vocês digam para mim se ela se encaixa em qual tipo de música, erudita, popular ou folclórica, tá bom? Escutem comigo. Que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Amor, amor, amor. Música muito agradável, né, não, pessoal? Muito boa mesmo.
Bom, e aí, já sabem a resposta? Erudita? É erudita? Não, é não, né? Porque não passou pela academia, não teve uma elaboração, uma produção, tá? Ela é folclórica, ela faz parte de um folclore passado de geração em geração, tipo as cantigas. Não, né? Ela é o que? Ela é popular, tá? Mais precisamente da música popular brasileira. Então, quem pensou nisso, popular, acertou, tá bom? Ganhou um bombom que eu vou ficar devendo. Sigamos. Bom, para finalizar aqui nós temos alguns elementos sonoros, tá? Todos relacionados à música, certo? Quando perguntarem para vocês, a música ela se divide em quantas partes? Então você vai dizer em três, tá? Harmonia, melodia e ritmo. Esses são os três partes da música, certo? Por quê? Porque a harmonia é a base, tá? É o conjunto de notas estabelecidas, né, da música. A melodia é a principal parte, né? É onde se encontra a letra, né? Se a música tiver letra, tá? Não necessariamente a melodia ela tem que ter uma letra, certo? E o ritmo é a batida, tá? É o que dá um certo ritmo mesmo para a música, tá bom? Já esses outros elementos aqui, certo? Eles estão associados às ondas sonoras, tá bom? Então é importante deixar claro, tá? A onda sonora, como muitos já sabem, ela é gerada pela vibração do corpo, tá? Dos corpos. Então podemos citar como fontes de ondas sonoras as nossas cordas vocais, né? Eu estou falando com vocês agora. Minhas ondas sonoras, minhas cordas vocais estão vibrando, certo? As cordas de uma guitarra, certo?
o ar dentro do saxofone e por aí vai, tá bom? Vendo um por um, primeiramente nós temos a altura, tá? A altura, pessoal, é a qualidade que nos permite diferenciar os sons agudos dos sons graves. Então, o som alto é um som agudo, tá? E o som baixo é um som grave. Tudo bem? O segundo ponto é a duração. A duração é por quanto tempo esse som ele percorre, tá? Então, ele pode ter uma constância e pode ter pausa, tá? A duração é esse, quanto tempo ele percorre. Já o timbre, quando escutamos um conjunto musical, é possível distinguir os sons emitidos por cada instrumento que faz parte da banda, tá? Assim como também é possível distinguir o som emitido pelas vozes das pessoas com quem conversamos. Então, a qualidade que nos faz distinguir os sons de diversas origens é definida como timbre. Então, essa diferença, né, de um som para o outro, certo? É o timbre. Já a intensidade, tá, está associada àquilo que nós comumente chamamos de volume, tá? Então, quando fala de volume, não é a altura, tá? É a intensidade, certo? Só para deixar claro. Para facilitar o entendimento, eu preparei um videozinho para vocês acompanharem, tá? Rapidinho. Oi pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou falar sobre intensidade, que assim como a altura, a duração e o timbre também é uma propriedade do som. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. A intensidade, como eu já disse, é uma propriedade do som que está relacionada com a amplitude da onda sonora. Então, nesse caso, quanto maior a amplitude da onda sonora, mais intenso ou mais forte é o som. E o contrário também. Quanto menor a amplitude da onda sonora, menos intenso ou mais suave é o som. Agora a gente vai ouvir um pouco desses sons. Dá só uma olhada. Bom, um som muito intenso é denominado um som forte. Vamos começar ouvindo um som forte. Agora, a gente vai ouvir esse mesmo som, tocado com uma intensidade menor, ou seja, vai ser mais suave. Como você deve ter percebido, é possível tocar o mesmo som em intensidades diferentes. Isso pode ser feito em vários instrumentos. Olha só. Da mesma forma que a gente pode tocar um mesmo instrumento em intensidades diferentes, a gente também pode cantar em intensidades diferentes. Eu posso cantar uma mesma nota mais suave desse jeito. Ah, ou então mais forte. Ah. Os sons podem variar sua intensidade, sendo mais suaves ou mais fortes, ou então muito suaves ou muito fortes. Bom, e para ajudar a escrever essas diferenças de intensidade do som nas partituras, foram criados alguns símbolos. Dá só uma olhada em alguns deles. O F para representar o som forte. O FF para representar o fortíssimo. O P para representar o piano, ou seja, um som mais suave. E o PP para representar um som muito suave ou pianíssimo.
Bom, entre o piano e o forte, nós temos também o mesoforte, que não chega a ser forte, e o mesopiano, que não chega a ser piano. Como eu já disse, nós podemos variar a intensidade da nossa voz enquanto a gente está cantando. Olha só. I can't take my mind off of you. 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 Não de carro, mas a pé pelas dunas, mato adentro. Então, pessoal, deu para entender basicamente aí, né, a diferença dos elementos. Quem achou interessante a aula aí, pessoal, eu recomendo muito, tá? O Cifra Club é muito bom, tá? Mas sigamos aí com a nossa aula, tá bom? Bom, aqui a gente finaliza, tá, a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Forte abraço e até a próxima. Cheiro.